Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as distonias. Então, assim, o que são as distonias? Na classificação mais recente, que é desse ano, das distonias, os autores classificaram as distonias da seguinte forma. São movimentos anormais ou posturas anormais que podem ser sustentadas ou intermitentes, tipicamente padronizadas e repetitivas, e podem ser eventualmente tremulantes ou com abalos irregulares. Em geral, elas pioram com a ação voluntária e tem alguns mecanismos de melhora. Por exemplo, às vezes um gesto, um toque no rosto pode melhorar, ou às vezes elas podem piorar dependendo da ação. Às vezes elas podem ir para outros lugares, por exemplo, dependendo da ação. Então, assim, o que quer dizer tudo isso? Assim, a distonia é basicamente uma contração involuntária dos músculos, gerando posições anormais e gerando dor e desconforto. Então, assim, como que a gente classifica a distonia? A distonia pode acontecer em vários lugares do corpo e de várias maneiras diferentes. Então, a gente classifica principalmente pegando as características clínicas dessa distonia, que idade que começou, os sintomas, em que parte do corpo ela acontece, ela é no pescoço, ela é no rosto, ela é generalizada, ou seja, tem em mais de 2 membros, ou no pescoço, na coluna. Se tem história familiar ou não, então se tem pessoas na família com doenças parecidas. O tempo, então se ela começou de repente, ou se ela começou em um lugar e foi piorando e foi mudando para outros lugares. E a fenomenologia, ou seja, como que ela se apresenta. Então ela piora com alguma ação, ela piora com algum movimento. Então essas são características que a gente olha para tentar classificar a distonia. Quais são as causas da distonia? As causas podem ser genética, então uma boa parte das distonias são genéticas. Podem ser secundárias a alguma lesão, uma lesão ou no nascimento, ou uma lesão posterior, por exemplo, um AVC. Ou pode ser desconhecida, ou seja, não ter nenhuma lesão no cérebro e nenhuma alteração genética e mesmo assim acontecer. E também podem acontecer em doenças degenerativas, por exemplo, algumas doenças genéticas que dão outras coisas podem cursar com distonia. O parkinsonismo, por exemplo, a PSP ou a MS, podem também manifestar sintomas distônicos. E aí, falando mais especificamente sobre os tipos de distonia, as síndromes distônicas. Então, assim, a gente tem 2 grandes grupos de distonia, que são as distonias generalizadas, que em geral podem começar criança, adolescente ou adulto jovem. Uma boa parte delas é genética, tem uma causa genética, e elas em geral começam de uma maneira focal, então assim, elas começam na mão ou no pé e vão se espalhando até ficarem em várias partes do corpo, e aí a gente chama de distonia generalizada. No adulto, principalmente no adulto de meia idade, as distonias mais comuns são as distonias focais e que podem ser genéticas, mas na maioria das vezes tem uma causa desconhecida, que a gente chama de idiopática. Então, quais são as distonias mais comuns no adulto? A distonia mais comum é a distonia cervical. Então, a distonia cervical é uma distonia que cursa com contrações involuntárias dos músculos do pescoço, gerando posturas anormais no pescoço. Em geral, tem bastante dor também. Além da distonia cervical, a gente também tem outras distonias focais. Uma das mais comuns, depois da distonia cervical, é o blefaroespasmo. O que é o blefaroespasmo? O blefaroespasmo é uma contração involuntária dos músculos do piscamento. Então, a pessoa fica piscando involuntariamente, às vezes até gerando contrações sustentadas e atrapalhando na visão. Outras distonias focais que podem acontecer são distonias focais no rosto, por exemplo, oromandibulares, na língua. Às vezes o blefaroespasmo vem também com movimentos da face inferior, que é o que a gente chama de síndrome de Meige. A gente pode ter também as distonias de membros, as distonias focais na mão ou no pé. As distonias focais na mão, muitas vezes são o que a gente chama de tarefa específica, ou seja, elas só aparecem quando a pessoa está fazendo alguma atividade específica.
E a mais comum dessas distonias é a distonia que aparece enquanto a pessoa escreve, que é o que a gente chama de cãibra do escrivão. A gente também tem a distonia do músico, por exemplo, que é a pessoa que toca muito um instrumento e acaba tendo contrações involuntárias só quando vai tocar esse instrumento. E a gente pode ter distonias específicas para outras ações também. A gente tem também as distonias causadas por outras doenças. Por exemplo, distonias que vêm com algumas doenças degenerativas. Por exemplo, no Parkinson, a gente pode ter uma distonia que aparece quando a pessoa está com pouco efeito de remédio. Em geral, uma distonia no pé, uma contração involuntária do pé, que em geral é bem dolorosa, muitas vezes melhora com o uso da medicação para o Parkinson. Nos parkinsonismos atípicos, por exemplo, na PSP ou na MS, é comum a gente ter distonia cervical. Na MS é muito comum o pescoço estar mais para frente. Na PSP, a gente muitas vezes vê uma contração involuntária com o pescoço para trás. E como que a gente trata as distonias? Então, assim, as distonias, elas são doenças que melhoram bastante com o tratamento. O principal tratamento delas, e a nossa primeira opção, é a toxina botulínica. Então, a gente aplica a toxina botulínica nesses músculos que estão contraindo involuntariamente, e isso acaba melhorando essa contração e a postura anormal. Em alguns casos, e aí especialmente nas distonias generalizadas, a gente pode sim usar a toxina botulínica, e muitas vezes a gente usa em músculos selecionados, mas em muitos casos esses pacientes têm muito benefício da cirurgia para o DBS, que é o chamado marcapasso cerebral. As distonias, especialmente as distonias genéticas, têm uma excelente resposta à implantação do DBS. Os remédios a gente pode tentar usar, medicações orais, mas em geral elas não são tão efetivas. O efeito melhor que a gente tem é com toxina botulínica e com o DBS. A gente pode, em alguns casos, tentar o TMS, que é a estimulação elétrica transcraniana. Em alguns casos a gente vê boa resposta com esse tratamento, mas em geral a gente usa junto com a toxina botulínica ou a gente usa junto com esses outros tratamentos. A ideia era fazer um resumo das distonias. Coloca aí nos comentários as suas dúvidas que eu respondo. Um abraço.